Fala, seus lindos. Pensou que eu ia abandonar vocês nessa reta final? Não, projeto lindo e maravilhoso. Qual? Você entender como é que será elaborada esta prova. Elcio, como é que tu vai materializar frente aos meus olhos isso? Competências e habilidades. Como? Você tem uma matriz de 2009. Você vai falar sobre todas as competências e habilidades? Não. Não é esta a meta. Até mesmo porque existem algumas que não são da minha competência e muito menos eu tenho habilidade para falar sobre. Selecionei a 6, a 7, a 8 e a 9. Um breve histórico. Essa competência, no caso, este material, essa matriz é de quando? 2009. São quantas competências? 9. Quantas habilidades? 30. Eu disse, vou falar da 6, da 7, da 8 e da 9. Professor, eu posso estudar por competência e habilidade? Tá, caso você queira, tá aqui o que é competência, tá aqui o que é habilidade, e como eu prometi, destacar daqui a competência da área 6. Elcio, são quantas habilidades na competência 6? A 18, a 19 e a 20. Qual foi minha ideia? Peguei a habilidade e destaquei para você as palavras-chave. Então, a partir daqui, você vai guardar do seu ladinho ali, ou então imprimir, ou colocar uma seta, ou fazer o que você quiser. E observar que a 18 fala de progressão, progressão, sequenciação, encadeamento, concatenação e organização das ideias. Nós temos coesão textual. Gênero, resposta materializada a toda necessidade sociocomunicativa. Tipo, estruturas reiteradas que devido, ao teu conhecimento de ordem gramatical, você consegue configurar um dos 5 tipos. Professor, e como é que você disse que vai materializar? Vou materializar mostrando para você. Acima nós temos a habilidade 18. Quando você olha para o comando da questão, ele já diz no próprio comando sobre coesivo e sobre progressão. Então, eu estou tentando provar para vocês, por A mais B, que o que está na habilidade aparece no comando. Elcio, e a partir do momento que eu sei que é coesão, eu tenho que lembrar que a coesão é de ordem gramatical, está na superfície do texto, que existem 5 tipos, e os 5 tipos são recorrencial, repetição para marcação de núcleo temático, referencial, que é por meio de pronominalização, é a Ana e a Kátia. Você tem a lexical, sinônimos, hipônimos, hiperônimos e palavras contíguas. Você tem a por elipse, que é a omissão, fazendo com que o contexto se encarregue. E você tem a sequencial, por meio da conjunção e preposição, fazendo com que o texto progrida e gere sequência. O que você vai observar nesse texto ou nessa questão de 2024? Que as estruturas se repetem. Se há uma repetição de estrutura ou a manutenção de um padrão ou de uma estrutura sintática, nós chamamos de paralelismo. Professor, se eu repito, como é que é o nome dessa coesão? Coesão recorrencial. Para que ela serve? Tornar o texto mais coeso, marcar o núcleo temático e dar ênfase. Qual é a alternativa que fala sobre isso? A letra D de dado. Mas a meta aqui é só fazer com que você entenda a confecção da questão. Já a segunda questão, professor, tem o nome o quê? Progressão, tem lá em cima, tem gênero e tem tipo. Olha a segunda questão que eu escolhi. Tem recurso linguístico, organização e assunto. Do que é que nós estamos falando? Gênero textual. O que é o gênero textual? É uma resposta materializada a toda necessidade sociocomunicativa. O que é que eu tenho que lembrar? Que se eu tiver o que está acontecendo, quem está praticando a ação, quando aconteceu e onde aconteceu, nós temos um fenômeno chamado lead. O que é lead? Vou até dizer aqui qual é a forma. Você tem o 3Q mais P mais C mais O, que é igual a NA. 3Q, quem, quando, que, o P é porque, o C é como e o O é onde. Isso aí é a fórmula de quem? Da notícia. E como eu tenho isto aqui nesta questão, você tem um fenômeno ou um gênero textual chamado de notícia. Gabarito da questão, letra B. Entendamos. Este material não é sobre resolução, é fazer com que, ao você conhecer as habilidades, você olhe para o comando e reconheça sobre qual assunto ele está falando. E a partir daí você executa a questão. E a próxima falou aqui de sequências tipológicas, tipo organização da temática e tipos textuais. Habilidade 18, competência 6. Professor, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Mas eu tenho 2 tipos aí. Tem 2 tipos. Como é o nome desse fenômeno? Heterogeneidade tipológica, que é o diálogo entre tipos. Volto a dizer, veja que o que está na habilidade aparece no comando da questão. E não nos esqueçamos, quais são os passos? Texto, fonte, comando, zona de conhecimento e detalhamento. Foco no comando, obedeça o comando. E aí, a partir do momento que você que conhece esse texto, percebe que caminhar
é uma ação. Se eu tenho verbos nocionais, eu tenho verbos ou significativos, são verbos que indicam ação. E se essa ação acontece em sequência devido à mudança de tempo verbal, você tem uma característica narrativa. E se você tem enumeração, sim, caracterização, aí já temos outra tipologia textual, que é a descrição. Qual é a alternativa que fala sobre narração e descrição? A letra D, e rapidamente matamos 3 assuntos que estão inseridos na competência 6 e a habilidade 18. O homem hoje está pegando fogo. E agora, mais calmo, você vai pensar C6H19, está aqui função da linguagem, o próprio comando da questão já fala da função da linguagem, olhe bem. Já respondi 3 questões em menos de 6 minutos, então estou levando apenas 2 minutos. A meta não é a resolução, é fazer com que você olhe para o comando e entenda que no comando existem palavras-chave que você vai encontrar na habilidade. Você tem o livro da ressignificação. Então, se eu olho para cá e penso em um verbete, eu sei que no verbete você vai usar o código para explicar o próprio código. Então, predominantemente, nós teríamos a metalinguagem. Mas se eu estou aqui para ressignificar, então eu vou subverter o propósito comunicativo. Aí você vai me perguntar, como é que você vai fazer isso? Então, gravem essa pergunta. Se o foco está no como, você vai lembrar qual elemento da comunicação central. Presta atenção. Quem? Emissor. Para quem? Receptor. O que? Referente. Com o que? Código. Por meio de que? Canal. E como foi feito? Aí é a mensagem. Se tem como elemento central a mensagem, a função é poética. Então, se você me disser, professor, como foi que ele fez isso? Por uma relação intergenérica, aparentemente seria quem? Um verbete, mas ele está usando uma linguagem poética. Você tem um cruzamento de 2 gêneros, e se há uma preocupação com a elaboração da mensagem, a partir do momento que você olhou a palavra ressignificar, eu tenho uma função poética e o elemento central seria a mensagem. Professor, está em qual gabarito? A letra C. E para finalizar, me cobrem. Pode cobrar isso aqui que eu vou falar para vocês. Professor, mas o senhor disse que é contra esses jargões. Filho, são 45 questões, são 30 habilidades. Então, quais são as chances de não cair ou de eles não cobrarem todas as habilidades? Praticamente zero. Agora, esta é a letra da lei. Olha para esta C6H20, a língua como patrimônio histórico, cultural, formador de uma identidade nacional. Então, eu vou circular patrimônio, memória, identidade. Sim, vai para o comando da questão. No comando da questão, ó, patrimônio, preservação cultural nacional e memória. Então, filho, esse texto tem importância singular como patrimônio linguístico para a preservação da cultura nacional, devido à menção das enfermidades, à referência a profissões extintas, aos nomes das personagens que acentuam aspectos da sua personalidade, ao emprego de ditados populares, porque faz parte do nosso patrimônio, que resgatam a memória que está lá na habilidade. Professor, mas você nem leu o texto, pois não é a meta do nosso projeto. Então, gabarito, letra D, e eu aguardo vocês na próxima competência, que no caso é a 7. Valeu!